Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Eles estão no campo, na sua rua, por todos os bairros da cidade, inclusive na internet. E ao mesmo tempo, sempre ao seu lado. Alguns não puderam parar. Outros continuam lutando bravamente. Todos aprendendo a se reinventar. Eles são os pequenos negócios, gigantes na força e na coragem, que não desistem e nem se entregam, mesmo nos momentos mais difíceis. Porque por trás de um pequeno negócio, há muito mais do que produtos e serviços. Há famílias, há sonhos, há um povo guerreiro. Compre do pequeno negócio e ajude a nossa gente a seguir em frente. Sebrae Alagoas, a força do empreendedor brasileiro. Alô, meus amigos. 27 é o número. 27 semanas gravando de casa. E é isso que tem que ser feito por enquanto. Ainda não posso sentar na bodega do sertão e fazer as minhas entrevistas olho no olho. Ainda não posso. Prestem bem atenção ao editorial de hoje. Agora, preste atenção, que é para não dizerem que eu sou o que não sou, ok? O nome do editorial é A Ditadura do Bem. Haveremos de dizer que não existe ditadura do bem, e sem dúvida alguma isso é a pura verdade. Não conhecemos nenhuma que tenha dado certo, que tenha procurado o bem da população e que tenha trazido frutos benéficos para o país e para a sociedade. No entanto, hoje, com o que vivemos, não só no Brasil, como em muitas partes do mundo, ou a coisa funciona ditatorialmente, ou estaremos correndo o rápido perigo de vermos o mal se alastrando por toda a parte novamente. Estamos falando da imbecilidade de grande maioria que ainda não respeita o fato de que a Covid-19 ainda não tem uma vacina para combatê-la. Que os esforços estão sendo praticados para que isso aconteça, mas a realidade é que ainda não existe e deverá demorar. Por isso pergunto, que diabos estamos fazendo permitindo tal abertura total, com as cidades lotadas, as aglomerações acontecendo diário e noturnamente e as pessoas circulando entre si sem o uso da preciosa máscara tão salvadora? É onde entra a questão da ditadura, entre aspas, uma ditadura que venha para o bem, uma ditadura não regimental, mas que possa exigir o maior cuidado da população e que faça com que as pessoas conscientes ajudem os inconscientes e que possamos criar um elo generoso, exigindo uma postura cívica de maior positividade para que possamos combater com maior rapidez esse vírus tenebroso que nos atacou. No estado de Alagoas, tiramos o chapéu para o governador e a equipe sanitária, que vem ultrapassando a crise sem colapso do sistema, atendendo a gregos e troianos da melhor maneira possível. Mas eles não podem lutar contra os desmandos da sociedade que insiste em enfrentar os perigos do coronavírus. Então é aí que digo que é preciso estar ditadura. A única que seria a ditadura do bem nosso de cada dia, fazendo de cada um de nós crianças que precisam de pito e que precisam de castigo para se colocarem na linha. Dito isto, passemos à reflexão e pensamos pela primeira vez uma ditadura branca, bem postada, altamente democrática pela saúde de todos nós. Ou seja, simplificando, o rigor é o que nós queremos das autoridades democraticamente constituídas. Ok? É isso aí. E por falar em abertura, o turismo está abrindo, e está abrindo, e está abrindo incrivelmente, com muito cuidado, mas está abrindo. Um dos primeiros entrevistados dentro de casa, talvez tenha sido o primeiro, foi Glênio Cedrin, que é o presidente do Maceió Convention. Após toda essa coisa que vem acontecendo, nós pedimos ao Glênio que desse uma mensagem novamente. Oi, Glênio, vamos lá, gente. Olá, amigos do Bate-Papo. É um prazer estar de volta aqui com vocês, falando um pouquinho sobre o turismo de Alagoas, falando um pouquinho sobre o turismo de Maceió e o nosso processo de retomada após pandemia. Durante esses últimos 6 meses, a hotelaria, como todos sabem, do turismo passou praticamente inativo na nossa capital e no nosso estado.
A nossa retomada ela vem sendo gradual. A partir de julho e agosto a gente vem tendo aí já o movimento do mercado regional, e agora em setembro, já com as chegadas dos novos voos, né, principalmente do Centro-Sul brasileiro, a gente já conseguiu restabelecer algo em torno aí de 20-25% da nossa capacidade da malha. Em outubro, a expectativa aí é bem melhor, nós já temos aí uma expectativa de 45-50% da nossa malha. A chegada também desse voo da TAP de Portugal, que é uma conquista para o povo alagoano, uma conquista para Maceió, que é uma conquista para Alagoas, de abrirmos a nossa capital para mercados europeus, mercados mais exigentes, mercados de longa distância, onde a gente vai conseguir realmente receber não só portugueses, mas espanhóis, italianos e toda aquela conectividade que a TAP tem na Europa, abrindo as portas de Maceió, abrindo as portas de Alagoas para o velho continente e para o mundo. Isso é um marco bastante significativo. A gente tem realmente evoluído para que todo esse processo venha se consolidar nesse momento. Infelizmente, a pandemia atrasou esse processo, era para que nós tivéssemos essa retomada, essa chegada, né, desse mercado desde junho, mas nunca é tarde, e acreditamos que mesmo com esse período de retomada, mesmo com esse problema todo que está tendo no mundo inteiro da pandemia, a gente vai conseguir consolidar Alagoas, vai conseguir consolidar Maceió como um destino turístico também internacional. Nesse momento também temos que valorizar a privatização da Casal, a principal demanda do nosso setor, que era o saneamento básico da nossa capital, da grande Maceió, esse 1,5 milhão de habitantes e com um déficit enorme de saneamento. E esse marco realmente da chegada anunciada aí, esse investimento de aproximadamente 2,5 bilhões nos próximos 6 anos, além da outorga de mais 2 milhões de reais, 2 bilhões de reais que foi feita aí pela compra desse ativo, faz com que a gente fique bastante esperançoso que os nossos principais ativos turísticos, que são as nossas praias, os nossos rios, as nossas lagoas, sejam protegidos e que a gente consiga, não só para os nossos visitantes, mas principalmente para toda a população, ter um ganho substancial na qualidade de vida, porque saneamento é saúde, saneamento é qualidade de vida para os nossos habitantes e, por consequência, para os nossos visitantes também, que terão cada vez mais o prazer de se deleitar e curtir as nossas praias, as nossas lagoas, os nossos rios, que são maravilhosos. A gente tem um ativo de belezas naturais incríveis aqui em Alagoas, em Maceió especialmente, com a Costa dos Corais dentro da capital. É uma situação bastante favorável, e a partir desse momento acredita-se que com todo esse desenvolvimento do saneamento, a abertura de novos mercados, a chegada de um período que favorece bastante ao período de primavera-verão no hemisfério sul, e onde nós vendemos muito bem o sol e mar, que é o período a gente consiga ter uma retomada com bastante êxito, né, e que passo a passo a nossa malha aérea nacional também seja recomposta. Acreditamos aí que a partir já de outubro a gente já tem algo em torno de 45% a 50% da nossa oferta de assentos para a capital restabelecida, e até o final do ano a gente chega aí até 80% da nossa capacidade restabelecida pré-pandemia. Nós temos em Maceió uma dependência muito grande da malha. Nosso turismo é um turismo basicamente aéreo, nós não temos dependência do turismo rodoviário e regional, é pequena em relação ao volume que a gente tem do turismo nacional, mas com a consolidação mês após mês, né, dessa malha, a gente já tem visto aí tanto a Gol, Azul e TAM anunciando novos voos, novas retomadas de mercados tradicionais para Maceió, faz com que a gente acredite que a partir do dia 20 de dezembro em diante nós tenhamos aí algo em torno já de 80%, 90% da nossa malha pré-pandemia restabelecida. Com relação à hotelaria, né, a gente tem aí uma retomada com bastante segurança. Nós fizemos aí todos os protocolos orientados pelo Ministério do Turismo, orientado pela BIH Nacional, Associação Brasileira de Indústria de Hotéis Nacional, e criou seus protocolos, né, e tentamos fazer com que
esses protocolos, essa segurança, nesse período que vai até a chegada da vacina, seja bastante seguro para os nossos visitantes. E estamos aí desde o início de setembro já com uma movimentação significativa nas nossas praias, nos nossos principais ativos aí turísticos, bares, restaurantes, praticamente com uma vida normal e realmente sem nenhum surto aí, sem nenhuma situação que coloque em risco a nossa população e os nossos visitantes. Então, nós acreditamos bastante que essa retomada foi bem pensada e que tenhamos aí um sucesso nos próximos meses, não só para a nossa atividade turística, mas para todas as outras atividades também econômicas do nosso estado e da nossa capital. Obrigado, um abraço a todos aí. Obrigado, Glênio. A gente precisa ter noção da situação. Bom, eu vou colocar para vocês agora um jovem que saiu do Brasil, foi estudar jogando futebol numa faculdade nos Estados Unidos, se formou, passou para outra faculdade, se formou, já está trabalhando, mas a mensagem dele é para mostrar aos jovens como um jovem pode se desenvolver sobre todos os aspectos, fazendo e tendo a coragem de enfrentar a vida. Esse jovem é meu neto, Renan Câmara Pereira, formado e residente nos Estados Unidos. Vamos lá. Fala, Vu, tudo bem? Como é que tá tudo por aí? Tudo tranquilinho? Aqui tá tudo ótimo, tudo uma beleza. Acabei de malhar agora, saí da academia, vim aqui sentar na piscina para gravar para você. E vou começar então falando um pouco de mim, para quem não me conhece. Eu nasci no Rio de Janeiro, morei minha vida inteira lá até os 19 anos. E com 19 anos eu me formei, 18, 19 anos me formei na escola. E aí vim fazer faculdade aqui nos Estados Unidos. Comecei no Kansas, que é um estado que é em cima do Texas. Comecei lá, fiz 2 anos de ciclo básico, né? Que chama mais ou menos, que você faz as matérias básicas que valem para vários cursos diferentes. Aí joguei futebol pela minha faculdade lá. Joguei por 2 anos, joguei de ponta direita, maior parte do tempo. Ponta esquerda também, algumas vezes, e meio atacante. Joguei pela minha faculdade, fiz vários amigos de todos os lugares do mundo. Tinha gente da Escócia, de Bahamas, Inglaterra, todos os lugares. Tinha alguns brasileiros também lá comigo. Pessoal do Sul, de São Paulo. Tinha um da Bahia. Conheci muita gente lá, vários americanos também. Fiquei amigo de muita gente. E aí, queria falar um pouco para vocês de como foi essa minha experiência de ir para um outro país, de chegar sem... Eu já sabia um pouco de inglês, mas mesmo assim não era perfeito, né? Porque só fazia curso de inglês 2 vezes por semana. Isso ajuda muito com vocabulário, não, com gramática, mas com vocabulário realmente só você vivendo e ouvindo a língua o tempo inteiro, todos os dias. Então eu cheguei lá, já sabia um pouco de inglês, fui me adaptando aos poucos. Não demorou muito, eu não achei muito difícil, porque acaba sendo tudo ou nada, né? Você tem que aprender a língua, senão você não sobrevive. Então, nesse começo, a parte mais difícil para mim realmente foi só a adaptação dos estudos, porque aqui é bem diferente do Brasil. No Brasil você estuda um pouco mais, você tem que se dedicar mais para as provas de fato, você tem que estudar para a prova, o professor fala que vai cair na prova, você estuda para aquela prova e faz com o conhecimento que você tem sobre a matéria. Aqui tem prova também, óbvio, mas eles focam muito mais em trabalho, então dever de casa, trabalho, redação, projeto, todo esse tipo de coisa, eles focam muito mais nisso do que nas provas, então é um jeito diferente de aprendizado. E quando eu estudava no Brasil, né, na escola normal, nunca fui muito de fazer dever de casa, nunca fui muito de ficar fazendo trabalhinho e tal, essas coisas. E cheguei aqui, o bicho pegou, né? Tinha que fazer, porque vale muita nota. E essa realmente foi uma das partes mais difíceis para mim, mas fora isso, o pessoal fala muito de saudade da família. Óbvio que eu sentia saudade da minha família, mas eu sou uma pessoa que se eu tô em algum lugar me divertindo, que eu tenho novos amigos, tudo é novo, eu tenho toda uma nova experiência, eu tenho muito mais facilidade de, não é esquecer, né, mas de não pensar muito na parte ruim das coisas.
Então eu falava com os meus pais sempre por mensagem, não gostava muito de ligar para não sentir saudade, mas eu falava com eles quase toda semana e essa parte realmente para mim não foi muito difícil não. A adaptação da cultura, a comida é bem diferente, né? Como vocês sabem, aqui nos Estados Unidos é tudo mais gorduroso e tal, mais industrializado. Então essa parte também foi chatinha, mas nada demais, não foi nada muito grande assim para eu me acostumar. E também o pessoal pergunta muito do futebol, se o futebol daqui é muito diferente do futebol do Brasil. E não é muito diferente, mas é muito mais físico. Ou seja, os técnicos aqui eles ligam muito mais para a condição física do jogador do que para o talento. Óbvio que eles ligam muito para o talento também, mas muitas vezes você vê alguém que é talentoso, muito talentoso, e não está tão bem fisicamente, e sentar no banco para alguém que está muito bem fisicamente, corre muito, corre o jogo inteiro, dura bastante durante o jogo, e é um pouco mais baixo no talento, um pouco pior, mas os treinadores valorizam muito a parte física aqui. A gente tinha, na minha primeira faculdade, a gente tinha muito treino físico, e eu não gostava muito, nunca fui muito de querer correr, de fazer física, essas coisas, mas essa foi uma das maiores diferenças para mim do futebol daqui para o futebol do Brasil. E eu tô falando sempre primeira faculdade, segunda faculdade, primeiros 2 anos, porque eu estudei nessa faculdade que eu falei por 2 anos, fiz o ciclo básico, depois eu me transferi para uma outra faculdade e terminei os últimos 2 anos lá, e aí sim me formei, peguei meu diploma. Eu também joguei por essa outra faculdade, ou seja, eu joguei um total de 4 anos, que é o máximo que você pode jogar quando você é estudante. E nessa segunda faculdade, o futebol o técnico não ligava muito para físico, ele se importava muito mais com tática e também talento, mas muito mais com tática de jogo. Então a gente não fazia tanto físico quanto na primeira faculdade. E na segunda faculdade eu já estava completamente acostumado, já sabia falar inglês, já sabia como era o sistema de estudo, mas para mim a mesma coisa que eu senti na primeira vez que eu vim para cá, que era aquele negócio de tudo novo, experiência nova, vida nova, eu senti a mesma coisa quando eu transferi, porque era tudo novo de novo, né? Eu estava indo para uma outra faculdade, uma outra cidade, uma cidade maior do que a primeira que eu estava. Essa era em St. Louis, Missouri. Então eu fui para uma faculdade maior, uma cidade maior, com mais gente, tinha mais brasileiro lá, tinha mais gente de outros países diferentes do que tinha na primeira faculdade. Então aí eu conheci gente da Austrália, da Nova Zelândia, de todos os lugares, África do Sul, Colômbia, Bolívia, qualquer lugar que você imaginar tinha gente lá, até do Nepal, da Tailândia. Então essa segunda faculdade eu gostei um pouco mais, eu fiz mais amigos lá, porque era uma faculdade maior, né, justamente por isso. Então, para mim, na segunda faculdade foi o tempo que eu mais me dediquei a fazer a networking, né, para fazer amigos, para ter um ciclo maior de convivência com as pessoas, e também para aprender espanhol. Na minha primeira faculdade eu não sabia espanhol, nada, sabia o básico do básico, tipo, eu me chamo Renan, só isso. E na segunda faculdade, como eu tinha muitos amigos da América do Sul e da América Latina no geral, eu falava inglês, falava espanhol com eles todo dia, o tempo inteiro, eu ficava escutando eles falando, e uma hora eu tentava repetir, e aí uma hora saiu. Hoje em dia, por causa dessa segunda faculdade que eu tinha esses amigos, eu aprendi espanhol, então eu falo espanhol e inglês, e isso me ajudou bastante na hora de arrumar um emprego, o fato de eu saber falar inglês e espanhol, também o fato de que eu trabalhei na faculdade por 3 anos eu trabalhei na faculdade como tutor, fui tutor de matemática e física, trabalhei na academia da faculdade, trabalhei com os eventos da faculdade, que a faculdade fazia, eu organizava os eventos, trabalhei no game room, na sala de jogos da faculdade. Então, isso tudo são trabalhos muito simples, óbvio, não é nada muito complicado, mas os americanos, eles valorizam muito isso, que você estava estudando, estava indo atrás do seu diploma para se graduar e ao mesmo tempo estava trabalhando para ter o seu dinheiro, para não depender de ninguém, não depender dos seus pais. Então eles valorizam muito essa visão, esse lado da coisa. E também pelo fato de eu ter jogado em 2 faculdades, ter jogado 4 anos de futebol numa faculdade.
Isso, eles valorizam muito também a mentalidade de atleta, e isso é muito bem visto pelas companhias e tudo isso. Então toda essa minha experiência aqui nos Estados Unidos me ajudou muito na hora de arrumar um emprego, e é isso que eu estou fazendo agora. Quando você se gradua, me graduei em maio, quando você se gradua você pode aplicar por um visto que te deixa trabalhar por 1 ano aqui nos Estados Unidos depois da sua graduação. E eu estudava em St. Louis, e aí eu me mudei aqui para o Texas agora, para Dallas. Nesse momento que eu estou falando com você, eu estou em Dallas. Então, acabei de me mudar para cá, acho que faz uns 2 meses. E vou trabalhar aqui 1 ano, e depois disso tenho a oportunidade de aplicar para outro visto. Mas aí já é mais para frente, aí tem que ver como é que funciona tudo. Mas é isso, vô. Essa foi minha experiência, espero que tenha ajudado, tenha agregado ao programa, e espero que muita gente que tenha a curiosidade de saber alguma coisa, não sei como funcionaria, mas pode me perguntar qualquer coisa, que eu respondo na maior boa vontade. E é isso. Saudades, vô. Sebrae deles, continuo dizendo, Sebrae deles. Sebrae ajudando. As empresas estão voltando gradativamente, precisando de recursos, precisando de muita coisa, e o Sebrae ajudando. Bodega do Sertão, fantástica, cada vez melhor. Comida maravilhosa e recebendo dentro de todos os protocolos sanitários, ok? O Janga Praia, a mesma coisa. Voltamos já. Eles estão no campo, na sua rua, por todos os bairros da cidade, inclusive na internet. E ao mesmo tempo, sempre ao seu lado. Alguns não puderam parar. Outros continuam lutando bravamente. Todos aprendendo a se reinventar. Eles são os pequenos negócios, gigantes na força e na coragem, que não desistem e nem se entregam, mesmo nos momentos mais difíceis. Porque por trás de um pequeno negócio, há muito mais do que produtos e serviços. Há famílias, há sonhos, há um povo guerreiro. Compre do pequeno negócio e ajude a nossa gente a seguir em frente. Sebrae Alagoas, a força do empreendedor brasileiro. Gente, eu vou dizer uma coisa, eu tô com um calor terrível hoje. Você não tá com calor, não? Eu tô. Meu filho, você tá com calor? Puxa, todo mundo com calor. Agora vocês imaginem nos outros estados. Meu Deus do céu, eu tava pensando, sabe o quê? Ali na região do Pantanal. Diz que aquela região está um verdadeiro inferno, aquela região que sofreu com o fogo. O fogo, aquele desmatamento incrível. A Amazônia com um desmatamento. Meu Deus do céu, há quanto tempo não se via tanto desmatamento como vem acontecendo na Amazônia? O curioso da história é que aquele Instituto INPE, se não me engano, ele fala de todos os dados, dá corretamente os dados do desmatamento no Brasil, e o presidente da República diz que não é verdade, não. Então acaba com o INPE, pô, bota ele lá uma assessoria especial para dizer se tem ou se não tem desmatamento, não sei. Olha, eu já disse a vocês que eu politicamente não estou nem aí, nem para um lado, nem para outro, eu não gosto dessa briga de jeito algum. Agora, pelo amor de Deus, aturar besteira e não falar, não, a gente tem que falar. É a história da gripezinha. É a mesma história da gripezinha, que aliás o maluco do Trump lá nos Estados Unidos está achando também que o que ele teve foi uma gripezinha de bestagem. O jornalista Joaldo Cavalcante, ele inteligentemente,
Ele lançou um livro agora, Drive Thru, foi lançado essa semana, fantástico. E esse livro fala sobre toda a epopeia do Pinheiro, o que aconteceu com aqueles bairros, o negócio da Braskem, desde lá de trás. Um trabalho maravilhoso de Joaldo Cavalcante, que eu quero que vocês, se puderem, leiam. Meu querido Joaldo mandou uma mensagem sobre isso para nós. Joaldo Cavalcante, vamos lá, gente. Olá, Geraldo Câmara. Primeiro, meus cumprimentos e a alegria de estar no seu programa Bate-Papo com Geraldo Câmara. E começando já a nossa conversa, puxando pela indagação, em tom de curiosidade mesmo, que você levantou na nosso diálogo antes da gravação, sobre o que motivou a fazer o livro Salgema, do Erro à Tragédia, um livro-reportagem. E aqui eu quero, em rápidas palavras, dizer, ligar um pouco o retrovisor da história e relembrar um pouco a minha história no movimento estudantil, secundarista, ainda estudando no CEPA, mas já convivendo um pouco com muita gente que se tornou a Escola do Jornalismo Alagoano, Anivaldo Miranda, que virou presidente do Movimento pela Vida, lá na década de 80, então o Sindicato dos Jornalistas, junto com o sindicato, com o Sindiquímica, com profissionais da área da arquitetura, e por ali o Sindicato dos Jornalistas fomentou o surgimento do Movimento pela Vida. E nós víamos os problemas que já se acumulavam de acidentes, de temor de uma explosão, inclusive, denunciado na Câmara dos Deputados em relação ao funcionamento da Salgema, da antiga Salgema Indústrias Químicas S.A., ao sul de Maceió, na restinga do Pontal da Barra, onde ela foi instalada. Então, ligando esse retrovisor do tempo, fazendo essa viagem, e hoje convivendo com esse drama que nós estamos todos aqui em Maceió, sobretudo dezenas de milhares de famílias, nessa aflição, nessa tormenta causada pela necessidade de abandonar seus lares, pequenos comerciantes, donos de padaria, açougues, pequenos empreendedores, tendo que sair, tendo inclusive também de demitir trabalhadores. Então, vendo tudo isso e observando informações que eu documentei ao longo da história sobre a atividade da indústria aqui em Maceió, resolvi contar essa história. Resolvi, desde o nascedouro, rebuscar os documentos, os fatos jornalísticos e organizá-los para oferecer à sociedade. E aí está nascendo esse livro, né, que nós já começamos a distribuir, colocando à disposição da sociedade para virar fonte de consulta, e num momento muito importante de Maceió, em que a cidadania está sendo convocada para discutir o futuro da cidade. Estamos vivendo em pleno processo sucessório municipal. E eu espero que o livro, que teve o apoio do SESMAC, o apoio cultural, e que vem com o prefácio do professor Douglas Aprato, contribua para fomentar o debate, né? Porque não há como esse assunto relacionado à extração de salgema em plena área urbana de Maceió não se transformar não no principal, mas num dos principais temas dessa campanha eleitoral. Porque os problemas decorrentes, se diretamente já são de extrema gravidade, porque milhares de famílias estão sendo expulsas de suas raízes, de suas histórias, abandonando seus lares para buscar um novo teto e reconstruir suas vidas. Indiretamente, boa parte da cidade, se não a totalidade, está sofrendo. Ou se a interdição do VLT, lá em Bebedouro, que dali não passa, com 12 mil usuários diários sendo prejudicados, não é um grave problema de mobilidade na nossa cidade. Então, é preciso que tenha um projeto de futuro, de reconstrução da cidade, e que haja reparações. Veja que a Braskem, metade dela praticamente, é da Petrobras, né? Historicamente houve omissões aqui dos poderes, omissões das autoridades, licenças concedidas, duplicação da salgema. Quando duplicaram a salgema, a velha salgema lá atrás, a sua produção,
quase que também duplicaram o processo de extração de sal. Então é preciso rediscutir isso. E eu quero deixar bem claro, eu não sou contra a indústria química. Eu acho que o sul de Maceió não está voltado para ser uma nova Cubatão. Era isso que queriam transformar. O sul de Maceió está, assim, vocacionado para ser um território da cidade voltado ao desenvolvimento sustentável, para o turismo, que gera emprego e não tem chaminé. Esse é o grande lance do sul de Maceió. E talvez até, dentro dessa grave crise, quem sabe nós não estejamos diante da oportunidade até de relocalização. A Braskem, por exemplo, poderia ir para o polo cloroquímico. Lá passa o etenoduto, que já vem de Camaçari, e ela lá se instalar, já que a mina de extração de sal, chance zero de continuar sendo onde foi durante quase 50 anos, extrair sal debaixo das residências dos macioenses, praticamente. Essa foi uma estupidez histórica cometida lá atrás, em desfavor da cidade, do seu crescimento, do ordenamento urbano correto, sustentável. E agora, talvez, diante dessa grave crise, talvez haja também essa oportunidade. Queremos a indústria química, sim, no local certo, no zoneamento correto. Esse é o que eu defendo. E eu acho que o livro pode ser muito útil, sabe, Geraldo, ao debate. Está chegando no momento, e esse foi um dos objetivos. Eu, como profissional da comunicação, quero deixar essa modesta contribuição à cidadania, ao debate, já que a cidade está discutindo o seu futuro. Então, é esse o nosso intuito de lançar Salgema, do erro à tragédia. É uma reportagem de fôlego que nós colocamos à disposição do povo de Maceió. Muito obrigado pela sua generosidade de abrir este espaço no bate-papo. Grande João, olha, eu acho que já é um sucesso, né? Aliás, como tudo que você faz, que você escreve, você sabe que eu sou seu fã, sou seu admirador, então vamos em frente. Cada vez mais no nosso bate-papo, esse quadro que eu vou apresentar agora, já chamei assim, tá vendo? Está se transformando num quadro, porque as pessoas estão pedindo, olha, todo mundo gosta de carro, é impressionante como se gosta de carro nesse país, como se quer aprender, como se quer saber sobre o carro, né? Principalmente as mulheres, que antigamente simplesmente pegavam na direção e saíam por aí afora, agora elas já querem saber das coisas e querem realmente saber como é que funciona. Por isso que o Celso Coyote, Celcinho, ele criou no YouTube um canal chamado Garagem do Coyote, e essa Garagem do Coyote a gente tem conseguido colocar aqui. E isso tem sido muito bom. Então, mais uma vez com vocês, a Garagem do Coyote, e hoje sobre lavando o motor. Olá, amigos da Garagem do Coyote, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos com uma dica para você que quer limpar o motor do seu carro, da sua viatura, e tem medo daqueles lava-jatos onde eles enfiam água em todos os lugares, o carro sai engasgando, sai com mau contato, e você meio desconfiado. Eu sou muito desconfiado com esse tipo de coisa, então vim uma dica e vamos ver se está certo. Primeira vez que estou fazendo, que é você limpar o seu motor usando WD-40. E tem que ser o WD-40, não coloquem algum outro óleo, tá? Porque o WD-40 ele não fecha curto em circuitos, né? E tem a vantagem que ele mantém a água longe depois que for aplicado. Então, não use óleo comum, a dica é usando o WD-40. Para isso, recomenda-se que você use um pincel, que é para poder chegar nos cantinhos mais sujos do carro, e um paninho para dar um acabamento. Vamos lá fora, ver como é que está o motor da viatura e depois ver o trabalho e o resultado que isso vai dar. Ok? Vem comigo. Aí, para que vocês tenham uma ideia, a situação do motor do carro. De sujeira de barro e tal, aqui por cima, algumas coisas, tá? Pra vocês terem ideia do
do antes do trabalho iniciado. Depois, vamos filmar aqui como é que a gente vai fazer o procedimento e ver como é que termina o trabalho. Bom, vocês já viram aí como o estado do motor e agora vamos começar. Deixar a filmagem aí rolando para a gente ver como a gente faz, né? Pegar o WD-40, aplicar sobre o motor e esperar o resultado. Bom, depois de um certo trabalho aí, agora é ver o resultado, né? Vamos ver. Não demora muito, fica fácil, isso é uma verdade, de tirar a sujeira, principalmente aquelas de graxa, de óleo. Fica mais simples de tirar essa sujeira, né? E com isso a gente ganha facilidade na hora de passar o pincel, de passar o pano. Ainda estou dando a última ajeitada, mas vamos ver o resultado. O que vocês acham? Será que vale a pena gastar esses R$30? Ainda sobrou um pouco do WD, não foi nem a lata inteira, mas assim, dependendo do tanto de sujeira, eu acho que vai tranquilamente uma lata inteira de WD para poder fazer o negócio, né? Vamos ver? Vou pegar agora com vocês e mostrar como ficou o resultado. Então, pessoal, aí, finalizada a limpeza com o WD do motor, aí onde é que já tinha aquele monte de óleo, as coisas, os próprios tubos ficaram bem limpos, né? Tirar as coisas aqui de cima. Olha lá, bateria, caixa de fusíveis, radiador.
Tá aí o resultado final da limpeza do motor usando WD-40. Bom, amigos, de volta aqui dentro da viatura, já que lá fora tá um sol danado. Resultado, vocês viram aí no vídeo a comparação. Realmente, você tem um resultado, você tem a limpeza do motor. Foi extremamente rápido, não deu grande trabalho, não. Eu acho que por R$29 vale fazer a limpeza usando o WD-40. Até mesmo porque, como ele não fica oleoso depois, tá? Ele não fica nada oleoso, as peças ficam secas, quer dizer, vai ter menos acúmulo de poeira, seguramente menos de água, já que o WD-40 tem essa propriedade de depois expelir a água, né, do motor. Tá aí. Na minha opinião, valeu a pena. E agora, vocês decidem por aí, tá ok? E não esqueçam de divulgar o nosso canal, curtir nossos vídeos e até quarta-feira que vem estaremos de novo com um novo vídeo no Garagem do Coiote. Gostaram? Todas as vezes que a gente puder, a gente coloca a Garagem do Coiote aqui, ok? Sebrae neles, Sebrae ajudando, Sebrae fazendo o pequeno crescer, Sebrae fazendo o médio crescer, Sebrae ajudando no Brasil inteiro. Sebrae é realmente a consultoria padrão para o empreendedor. Pode ter certeza disso. Consulta o Sebrae porque dá certo. Vai ao Janga. Vai comer no Janga agora que está fantástico. Vai à Bodega do Sertão, a minha querida Bodega do Sertão. E eu estou prometendo, não só a bodega como a vocês, que eu voltarei já já a gravar por aí. Vamos aos nossos comerciais e voltamos já. Eles estão no campo, na sua rua, por todos os bairros da cidade, inclusive na internet. E ao mesmo tempo, sempre ao seu lado. Alguns não puderam parar. Outros continuam lutando bravamente. Todos aprendendo a se reinventar. Eles são os pequenos negócios, gigantes na força e na coragem, que não desistem e nem se entregam, mesmo nos momentos mais difíceis. Porque por trás de um pequeno negócio, há muito mais do que produtos e serviços. Há famílias, há sonhos, há um povo guerreiro. Compre do pequeno negócio e ajude a nossa gente a seguir em frente. Sebrae Alagoas, a força do empreendedor brasileiro. Pense no cafezinho bom agora de manhã. Bom demais. Gente, eu já falei sobre esse assunto, mas eu vou repetir. Eu quero falar sobre as eleições que vão ocorrer. Primeiro, dar os parabéns ao juiz que, em boa hora, proibiu as caminhadas e as aglomerações. Eu tenho que bater palma. Não pode. Não interessa se é eleição, se você tem que correr, o que você tem que fazer. Faça uma coisa diferenciada. Seja criativo. Não vá para a rua fazer baderna, porque não dá para fazer ou criar a oportunidade de. Já dissemos que esse vírus não está aqui para brincadeira. Então, em boa hora, foram proibidas as aglomerações eleitorais e foram proibidas as caminhadas. Não pode acontecer.
Tomar cuidado também com essa questão dos sinais. Agora mesmo eu fui abordado num sinal, porque queriam que eu baixasse o vidro para me entregarem folheto de um candidato. Pô, não vai baixar o vidro e ficar entregando folheto? Sei lá quem é que está entregando, se está contaminado, se não está. Então tem que prestar atenção nisso. Como tem que se prestar muita atenção realmente no dia das eleições. Particularmente, eu não teria feito eleições esse ano. Eu teria dado um jeito de fazer uma PEC, de mudar isso. Ah, porque vai ter que esticar o prazo dos atuais. E daí? E daí? É preferível esticar o prazo dos atuais do que matar a gente. Ou seja, diminuir o prazo dos outros. E é isso que, lamentavelmente, a gente vai ter que tomar muito cuidado nesse dia de eleição. Aumentou 1 hora. E daí? Vocês já viram as regras? Agora você tem que pegar o seu documento de identidade e mostrar. O cara de lá do outro lado vai olhar para ver se é você. Aí você tira a máscara para mostrar que é igual da identidade. Meu Deus do céu. Você acha que o mesário vai saber que aquele retratinho que está ali é você, de longe? Não vai. Então todas as regras estão erradas, ok? Esquece, vamos lá, porque nós estamos no Outubro Rosa. E Outubro Rosa é dia de dizer Maria Helena Russo Lessa. Fale sobre o Outubro Rosa, você que é a presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Vamos lá, Maria Helena. Nós estamos aqui no Hotel Ritz, Lagoa da Anta, para a abertura do Outubro Rosa 2020. Esse ano é uma abertura totalmente diferente, mas não menos rica do que dos outros anos. O tema da campanha está muito ilustrativo, é um tema bem básico, bem objetivo. Hashtag pergunta para ela. Você tem observado as suas mamas? Você já fez seus exames anuais? Você sabe quais são seus fatores de riscos? São perguntas básicas em que toda mulher respondendo, ela já vai ficar alerta. Se ela notar que ela está com alguma diferença na mama, é hora dela procurar um médico. E nós vamos, durante todo o mês de outubro, fazer lives com explicações de mastologistas, oncologistas, médicos, dizendo da importância da prevenção, dos exames anuais e da mamografia. A rede disponibiliza 1000 mamografias que a Santa Casa nos dá durante o mês de outubro. Então, você que está precisando fazer uma mamografia, tem mais de 50 anos ou menos de 40 anos, mas tem algum fator de risco ou que o médico acha necessário, você pode nos procurar que nós encaminharemos vocês para fazer a mamografia, que é muito importante e é uma forma de prevenção. Então, hoje nós vamos mostrar o vídeo da instituição. O Dr. Alexandre Calado, mastologista, vai falar sobre o câncer de mama e teremos um desfile com 10 mulheres que tiveram câncer de mama. Essas mulheres vão desfilar com roupas que foram doadas para o nosso brechó e a renda será revertida para nós podermos fechar nossa casa no espaço da televisão, onde os pacientes ficam assistindo, que é um lugar muito quente. Nós já conseguimos colocar energia solar e agora nós vamos fechar com a renda desse desfile, que serão vendidas as peças que as meninas vão apresentar. Diógenes Tenório Júnior, primeiro digo assim, Maria Helena, obrigado. Falou pouquinho, mas falou bem. É isso aí, vamos em frente. Diógenes Tenório Júnior, advogado, primeiríssima linha. Eu pedi ao Diógenes que me mandasse uma mensagem dizendo como é que está agora, como é que estão ocorrendo os processos, as diligências, as coisas dentro do Tribunal de Justiça. Como é que está funcionando o direito dentro dessa pandemia ainda? Diógenes Tenório Júnior, vamos lá, gente? Boa tarde, amigo Geraldo. É muito prazer novamente estar aqui com você e os telespectadores do Bate-Papo nesse momento de readaptação do nosso convívio pós-pandemia. A rigor, nem poderíamos dizer que é o pós-pandemia, porque o vírus ainda está por aí, infelizmente. Mas é o novo normal, como jornalistas têm chamado, para que a gente possa se readequar à convivência nesse mundo com os nossos semelhantes, depois desse verdadeiro tsunami que nos pegou a todos de surpresa. E na minha área, na área jurídica, não foi diferente. Muitas das coisas que nós estávamos habituados a fazer, da maneira como nós já víamos fazendo, depois da Covid, passou a ter um novo formato. A primeira questão foi aquela que diz respeito ao relacionamento dos clientes com os advogados. Esse relacionamento advogado-cliente
sempre foi um relacionamento eminentemente presencial, da conversa olho no olho, do documento apresentado, das provas evidenciadas, e a partir da pandemia nós tivemos que valermos-nos mais da tecnologia. Essas conversas começaram a ser pelos aplicativos de WhatsApp, de chamada de vídeo, do próprio YouTube, de forma que a gente passou a evitar esse contato pessoal, não somente pelo cumprimento, mas também porque haviam riscos no documento que se trazia, no papel que se apresentava. E essa relação passou a ser mais distante do ponto de vista físico. O Poder Judiciário, como não poderia ser diferente, também não ficou de fora dessa readequação. As sustentações perante o Tribunal de Justiça, as participações perante as audiências no juízo de primeiro grau, todas elas passaram a ser feitas também de maneira virtual. E aí aconteceram circunstâncias que surpreenderam muitos advogados. Nós vimos, por exemplo, que nas sessões do tribunal, nessas sessões virtuais, pareceu que a própria participação dos demais desembargadores, aqueles que não eram os relatores do processo, ela ficou mais dinâmica, porque nós estávamos ali, olho a olho na tela, por incrível que pareça, com mais proximidade do que no próprio plenário do tribunal, quando há uma distância física entre o advogado que está no púlpito e os senhores desembargadores que estão na bancada. Na sessão virtual é como se nós estivéssemos pertinho, falando um para o outro. E isso fez com que nós sentíssemos uma maior atenção para com as nossas argumentações. Houveram, naturalmente, situações inusitadas, até engraçadas. Na primeira sustentação que eu fiz pelas redes virtuais, eu estava conversando com um colega de escritório sem me aperceber que a sessão já havia começado. E um desembargador, rindo, disse: doutor Lior, eu quero lhe advertir que nós estamos ouvindo tudo. Graças a Deus eu não estava falando nenhuma besteira, mas não estava falando do processo. Muitos colegas, principalmente os de mais idade, como eu, que não são tão habituados à tecnologia, tiveram que se valer dos estagiários, dos mais jovens, às vezes do filho em casa, alguns até de uma neta, para que nós pudéssemos estar em tempo real. A própria coleta de provas em processos que essas provas são mais importantes, ela também sofreu essa mudança. Medições de terra, por exemplo, visões sobre por exemplo, uma invasão de área agrícola, tivemos que recorrer aos famosos drones, que foram de muita utilidade pela precisão de imagem que eles têm, e aí se criou um nicho profissional já disso. Houve gente que comprou drones justamente para utilizar, para alugar, para emprestar para essas vistorias. Houve também uma questão que diz respeito à quantidade de pessoas possíveis de irem aos órgãos públicos, aos órgãos do Poder Judiciário, quantidade máxima estabelecida para atendimentos diários, de modo que a epidemia ela mexeu não somente com o psiquismo de cada um, com a questão emocional de cada um, com a questão de saúde física e mental de cada um, mas também, e talvez sobretudo, com essa nossa forma nova de lidar com as respectivas atividades profissionais de cada um. A imprensa, por exemplo, eu tenho certeza que não será mais a mesma depois desse tempo de pandemia. Os serviços públicos, há diversos órgãos que já estão considerando a possibilidade de trabalhar exclusivamente na forma virtual, porque se mostrou que isso era produtivo. Por outro lado, a Justiça do Trabalho já começa a ter preocupações com o lado do trabalhador, para que essa forma virtual também não seja um abuso por parte do empregador com
com relação à carga de trabalho. Estávamos conversando eu e você há pouco sobre isso. Portanto, há muitas novidades e há novas adaptações que serão feitas com o passar dos dias e com a experiência que vai se adquirindo. Sentiram o drama? A coisa continua, numa boa, não há problema nenhum, ok? Obrigado, Diógenes. E com vocês, encerrando esse programa, Débora Medeiros, que é analista empresarial do Sebrae, ok? Vamos lá. Débora, é com você. Bom dia, Geraldo Câmara. Bom dia a todos os telespectadores que estão conectados em seu programa. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui em nome do Sebrae para falar um pouco sobre capacitação empresarial, né? Então, Geraldo, a gente tem percebido um número muito alto de pessoas buscando esse conhecimento através dessas plataformas de ensino. O Sebrae vem disponibilizando em suas duas plataformas, seja via EAD, seja via loja virtual do Sebrae Alagoas, eventos diariamente. Então, a gente tem, através da nossa plataforma EAD, em torno de 170 cursos disponíveis para esses empreendedores, para esses empresários. Temas que variam desde planejamento, desde finanças, desde organização, lei, gestão de pessoas, marketing digital, que é algo que realmente bombou muito durante esse início de pandemia, né? Porque os negócios precisaram se reinventar, sair daquele formato presencial e ir para o online. Então, a plataforma do EAD disponibilizou vários cursos voltados para essa temática do marketing digital. Então, a gente teve um número muito elevado, tá? Que realmente surpreendeu a todos do Sebrae, tá? Devido a essa busca. A gente também tem, através da nossa loja virtual, tá? Muitos eventos como lives, oficinas, palestras, ocorrendo toda semana. Então, assim, o que é que o Sebrae quer com isso? Ele quer que os empreendedores, os empresários, eles busquem. Quanto mais se capacitar, melhor eles vão conseguir gerenciar os seus negócios. Isso é crucial. E isso independe se eu já sou empresário ou se eu sou um futuro empresário. Então, se eu sou um futuro empresário e eu quero começar certo, então é primordial se capacitar, é primordial buscar esse conhecimento teórico de experiências de outros empresários para poder começar o teu negócio certo. Então, para acessar o EAD do Sebrae, com em torno de 170 cursos disponíveis, basta acessar a nossa plataforma www.sebrae.com.br/cursos online. Para acessar a nossa loja virtual do Sebrae Alagoas, basta acessar loja.al.com.br. Dúvidas com relação à capacitação, com relação às consultorias que o Sebrae disponibiliza, sobre eventos, qualquer coisa, você que é empresário, que é um futuro empresário, está com dúvida, liga para o nosso 0800 e esclarece a tua dúvida. Eles lá vão fazer o direcionamento para um analista do Sebrae, um técnico do Sebrae poder te atender. Então liga 0800 570 0800. Mas não deixa de procurar o Sebrae, não deixa de se capacitar, porque isso é importante para os negócios de hoje, principalmente nesse momento que os negócios precisam se reinventar. Então essa é uma grande oportunidade de você que está aí em casa, que está no teu negócio, procurar, disponibilizar, fazer um planejamento de tempo e poder ingressar nessas plataformas e poder buscar esses estudos. Isso é muito importante. Sem falar que isso não é somente para o empresário, aquele gestor, aquele gerente, o supervisor. Isso vai para todos os funcionários da empresa, desde você que está no balcão a você que está lá numa gerência. Então, busque dúvidas, não deixe de nos procurar. Geraldo, muito obrigada pela essa oportunidade e qualquer coisa estamos à disposição. Muito obrigada. Ok, Débora, obrigado. Então, já fez o comercial do Sebrae, ok? Vamos em frente. E vamos em frente agora, agradecendo a todos vocês por terem participado do nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje. E quiçá, se Deus quiser, e Ele mandou dizer que quer, vocês estejam conosco no próximo sábado. E vai acontecer, porque quando Ele diz que quer, os encontros estão marcados. Muito obrigado por terem estado conosco, obrigado mesmo. Louco para chegar no olho a olho com meus convidados, mas está chegando.
Até lá, gente. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios.